Hello, 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 hello. Sono Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre as minhas decepções literárias de 2017. Gente, eu acho que eu comentei com vocês no vídeo anterior que eu tive tipo 19 livros com as notas mais baixas, né? Não necessariamente foram livros péssimos, mas foram livros que naquele momento não funcionaram pra mim. Vocês sabem que tem muito disso na vida de um blogueiro, na vida de um booktuber, da gente não gostar de um livro e outra pessoa amar, daquele momento não ter sido o ideal para se ler determinado livro, enfim, isso acontece com muita frequência. Então não é porque os livros que eu vou falar aqui que eu não gostei, vocês não devem ler. Eu acho que leitura é uma coisa de experiência própria, você lê para descobrir se você vai gostar daquilo ou não, tá? Cada pessoa reage de uma forma diferente a um determinado livro, a um determinado momento para a leitura. Mas enfim, eu separei 7 livrinhos aqui que foram as minhas decepções do ano. Como eu disse, não quer dizer necessariamente que o livro tenha sido péssimo, mas que eu esperei um pouquinho mais dele. Aí o primeiro aqui da minha lista, eu vou botar a capinha aqui do lado, é o Ana Vestida de Sangue, que é um livro da Kendara Blake, que eu não sei se saiu pela Verus, eu não tenho certeza de que editora lançou esse livro, Bertrand, não tenho certeza. Mas enfim, que foi um livro que infelizmente não foi muito pra mim. A ideia do livro é muito legal, eu adoro o que ela coloca ali, né, de um caçador de fantasmas e que acha um fantasma que muda um pouco, né, o que ele acredita, o que ele pensa sobre aquilo. E ele é um caçador de fantasmas meio que hereditário, então a família dele é de caçadores de fantasma e ele também é um. E a forma como ele aborda essa coisa do assassinato de um fantasma, por mais esquisito que seja, né, da expulsão de um fantasma, é bem interessante. Tem momentos até que seja um pouco indigesto ali, mas eu não gostei o que a autora fez em relação ao casal principal, que é a fantasma e o garoto. Sabe aqueles insta-love que dificilmente um leitor vai gostar? Pronto, é o que acontece aqui nesse livro. E a personagem que é fantasma não tem carisma algum. Não é nem assim que diga, é muito simpática, não é isso. Às vezes o personagem é super dark, é super mal, mas ele tem um certo carisma. Ela não tem carisma em lugar nenhum. Então foi assim, foi um insta-love que não funcionou pra mim, e depois desse insta-love a autora corre com algumas coisas, e assim, ficou meio confuso ali o babado, né? Eu senti que em algum momento ela não sabia o que ela queria falar. E aí por causa disso eu acabei me estressando com o livro. É uma série, eu não sei se eu vou continuar a ler, porque realmente eu não gostei muito do primeiro livro não. A ideia é bacana, mas o desenvolvimento foi fraco. O outro livro que eu tinha altas expectativas para ele era o Nevermore. Eu não sei se esse livro saiu pela Pandora, eu não tenho certeza, a capa vai estar aqui do lado também. Que é um livro que vai ser uma ficção jovem em cima da história do Edgar Allan Poe, né? Em cima do Edgar Allan Poe, que é um escritor fodástico. E aí vai contar a história dessa menina. O livro começa muito bem, a primeira cena do livro é muito bacana. É uma cena da época do Poe. E aí a gente vai pular para um futuro onde essa menina tem que fazer um trabalho de escola com um cara que é super dark, que ninguém não tem amizade com ninguém na escola, com praticamente ninguém na escola, é uma pessoa totalmente diferente dela, da menina popular, né, que ela é. E aí ela tem que fazer um trabalho com esse cara e existe muita ligação do Poe, das histórias do Poe. E até aí é legal, sabe? Eu acho que até assim, até a metade do livro é legal. Depois da metade do livro, tem uma enrolação que, meu Deus do céu, deu dor de cabeça. Eu gosto um pouco mais da personagem da menina do que eu gosto do personagem do menino. Eu acho que ele precisava de um desenvolvimento maior. Terminou o livro sem você saber exatamente o que ele era na história. Você sabia que tinha algum mistério ali envolvendo esse cara, mas você não tem uma certeza sobre o que é. Tem um determinado momento na história que ela tem que ir a um certo lugar para poder salvar esse cara. E a partir daquilo ali, parece que você está assistindo um filme muito louco, muito confuso, e você está com muito sono e bêbada ainda por cima. Tá entendendo o nível de loucura? É muito bagunçado, assim. A partir desse momento na história, a história fica muito bagunçada. Eu entendi as referências que a autora quis fazer aos livros, né, do Poe, aos livros do Poe, não, aos contos, aos poemas do Poe, eu entendi a referência, mas eu acho que ela botou informação demais e eu não sei se foi todo leitor, mas eu pessoalmente não captei toda a informação que ela queria colocar. Enfim, foi bem decepcionante pra mim. E isso também é uma série, acho que é uma duologia. Existe um segundo livro já publicado aqui no Brasil, mas eu também não sei se eu vou ler. Outra decepçãozinha foi um chamado Véu do Tempo, que se não me engano era da editora Jangada, que foi um livro bem fraco, assim, gente. Ele tem uma premissa bem parecida, assim, com Outlander, com viagem no tempo, pra época da Escócia,
Na mesma época do Outlander, né? Da personagem do Outlander. Existe essa viagem no tempo. A diferença é que essa mulher que viaja ao tempo, ela tem um tipo de epilepsia, que durante essas crises é quando ela consegue fazer essa viagem no tempo. Ela é uma pessoa meio ferrada, se divorciou, tem um filho que não se dá muito bem com ela, perdeu um outro filho. Então tem todo um dilema de vida, e quando ela passa por essas crises, ela volta no tempo para esse período que ela não sabe como ela chegou ali, não sabe porquê. E assim, a gente começa e termina o livro sem saber como, porquê, não existe explicação nenhuma lógica sobre essa viagem no tempo, né? E aí quando eu falo lógica, não quer dizer que seja possível fisicamente, mas uma explicação que faça o leitor acreditar que aquilo possa ter acontecido mesmo na ficção. E aí ficou bem confuso pra mim, assim, em determinado momento o livro se mescla muito o presente e o momento que ela viaja no tempo. O que eu achei legal foi a questão da linguagem, né? Porque a gente não faz uma mudança quando ela faz essa viagem no tempo, eles não se entendem, né? Fonologicamente falando, eles não conseguem conversar na mesma língua, não é a mesma língua. Então a gente vê esse aprendizado dela para poder se comunicar e dele para querer se comunicar com ela também, enfim. Eu não gostei muito do livro, eu achei o livro muito parado, eu achei que o livro pedia mais, sabe? Ele precisava de mais e a autora não soube dar o que ele precisava. Outro livro que também não funcionou foi o Amanhã Eu Paro, que eu não vou lembrar o nome do autor, mas eu acho que é um autor francês, que aí começa a história contando sobre uma mulher. O começo é até divertido do livro, ele pede, né? Ele entrega uma coisa bem divertida, uma sinopse divertida, que é aquele livro que tem um gatinho na capa, tá aqui a capa, e só que fica meio confuso. Ela arruma um vizinho e ela começa a paquerar esse vizinho, de repente o amor da vida dela é esse vizinho que ela mal conhece, e ela quer conquistar esse vizinho. É uma pessoa muito mal amada, né? É uma personagem que você percebe que ela não tem muito amor próprio, e a gente vai acompanhar essa saga dessa mulher para conquistar esse cara. E ficou bem forçado, assim, sabe? Você consegue fazer livros com uma temática semelhante sem parecer tão forçado e que consiga ser divertido. Mas a autora forçou demais, às vezes estava parecendo que ela estava falando sobre espionagem, sabe? Tava entrando numa conversa que não tinha nada a ver com a parada que ela tinha feito até então. E aí, assim, ficou bem louco e eu não gostei mesmo do livro. A partir desse, tipo, da página 100, eu já não tinha mais atenção nele, eu já não tava gostando mais dele. Outro é um nacional, eu não gosto muito de falar sobre livros nacionais desses vídeos, mas enfim, é um nacional chamado Deixe-me Entrar. Eu esqueci o nome da autora, mas foi uma autora muito cortês, eu comprei esse livro direto com ela. Eu gosto muito da capa, eu gosto muito da sinopse desse livro, só que tinha demais. Sabe quando o livro tem demais, tem coisa demais, tem informação demais? Pronto, era esse livro. E ele é lento. Na verdade, a gente vai ver essa história dessa menina, que ela mora em um tipo de orfanato, só que ela tem família. E aí, quando ela tá adolescente, ela volta pra família dela, ela percebe que a família dela é todo composta de pessoas estranhas, tem algo de estranho com aquela família. E aí a gente descobre o que é que tem de estranho com essa família dela, né? O que eles são. E assim, pra ela não houve choque algum em saber o que é que a família deles tá entendendo? Assim, tipo, sei lá, tipo, você descobre que a sua família é de alienígenas, você vai ter uma reação, por menor que seja, vai ter uma reação. E a reação que ela tinha parecia birra de criança. Então, assim, não me convenceu as reações que a personagem tinha. Aí a autora insere uns romances que não funcionaram assim, e tem muitos momentos de divagação dela no meio de uma floresta, e enfim, minha gente, foi bem maçante, foi bem difícil terminar esse livro. O que eu acho uma pena, porque, poxa, a capa é tão boa, a sinopse é tão boa, mas eu não achei o livro, infelizmente eu não achei o livro tão legal. O outro que tá aqui na minha lista, pra mim foi uma dor no coração, é o Simplesmente Paraíso, que é o primeiro da série do quarteto Smith, que eu não sei falar o nome, que é o livro, os livrinhos, uma série da Julia Quinn, uma das últimas que saíram. E, gente, o primeiro livro é muito ruim. O segundo livro se redime, eu já falei isso pra vocês aqui em outros vídeos de leitura do mês. O segundo livro é muito divertido, tem a cara da Julia Quinn, mas o primeiro livro não parece ter sido feito pela mesma autora da série dos Bridgertons, que eu amo, entendeu? Dos outros livros dela que eu amo. Ela parecia totalmente destoada ali, não parece a mesma escritora. Os personagens são chatos, nada acontecia, o romance era bem morno assim, sabe? Enfim, foi um livro que eu sofri pra acabar. Um romance de época, né, que normalmente você senta e lê, mas foi um livro difícil pra mim, porque o livro era muito chato. E pra finalizar essa lista, a gente tem aqui a História do Futuro de Gloria O'Brien. E aí, o que acontece com Gloria O'Brien? É um livro que eu tinha muita expectativa, né, um livro da A.S. King, que todo mundo fala muito bem, se tratando de jovem adulto, que é uma autora referência, né, pra jovem adulto.
E foi uma autora que eu fui com uma expectativa, talvez o problema tenha sido esse, porque eu não gostei do livro. O livro vai contar a história dessa menina, mora com o pai, a mãe se matou, então é uma menina bem fodida assim da cabeça, sabe? E ela e a amiga fazem um tipo de experimento com um morcego. E aí, depois desse experimento, elas conseguem, no caso da Glory, ela consegue ver o passado e o futuro dessas pessoas, dos antepassados, dos sucessores dele. Quando ela encosta nas pessoas, ela vê o que os filhos dos filhos desses caras, dessa pessoa vai estar fazendo daqui a não sei quantos milhões de anos, e o que os netos e os netos e os netos fizeram. Enfim, vai contar sobre essa visão que ela tem sobre o passado e futuro dessas pessoas. E quando ela começa a se questionar sobre questão de vida, universo e tudo mais, como diria o Douglas Adams. E aí é o seguinte, é um livro que mescla o realismo fantástico, tá? Até beleza, eu amo realismo fantástico, vocês sabem disso. Mas foi um realismo fantástico lento. O livro é muito cansativo, a personagem não lhe prende, essa coisa do passado e futuro, que é o mais emocionante assim na história, ela se perde no meio de tanta divagação da menina sobre certas coisas que não precisavam de tanta página divagando. Eu gosto de algumas divagações dela, sabe? Eu até anotei isso, tem isso na resenha, que tem coisas interessantes no livro, não é de todo ruim. Mas foi um livro que eu tinha muita expectativa por causa desse realismo fantástico, porque diziam que era um melhor livro da A.S. King, e foi um livro que eu não sei, talvez eu não tenha entendido. Talvez em outro momento de leitura eu vá entender melhor, enfim, não sei. No mais, todos eles tinham alguma coisa interessante, né, boa pra tirar. Eu nunca tiro só coisas negativas de um livro quando eu leio, mas as coisas pesadas, as coisas ruins pesaram mais pra mim do que as coisas boas nesses livros. Eu acho que eram livros que pediam mais, eram livros que eu tinha uma expectativa que fosse melhor, e o livro, infelizmente, não cumpriu essa expectativa. Enfim, é isso aí, não me matem, ok? Vocês que são fãs. Pelo contrário, se vocês leram algum desses livros e gostaram dos livros, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, justificando pra mim o que é que tem no livro que vocês gostaram. Às vezes a gente debatendo, a gente descobre coisas que a gente não via, né, nos livros. Enfim. É isso aí, galera. Beijos. Até a próxima.